Mais um curso de filosofia, prazer enorme conversar com vocês. Hoje eu não estou em São Paulo, estou no Rio, estou aqui revisando meu livro que vai sair em pouco tempo, que chama Viver é Verbo. E hoje nós vamos falar sobre os julgadores e os compassivos, que é um tema muito instigante do processo filosófico, a gente analisar o que significa julgar, o julgamento próprio, o julgamento do outro, e o que significa julgar com compaixão. É interessante que às vezes a gente tem uma preocupação grande na reflexão dos julgamentos, do ponto de vista cognitivo, do conteúdo dos julgamentos, do conhecimento do direito, do conhecimento da lei, do conhecimento da norma. Tudo isso é fundamental, mas a gente se esquece de uma palavra linda chamada compaixão. Como é que eu me coloco no lugar do outro? Como é que eu compreendo a dor do outro, o problema do outro, e como é que eu compreendo a imperfeição da humanidade? Eu queria, para tratar sobre esse assunto, utilizar um filósofo fascinante chamado Montaigne, que nos seus ensaios faz uma viagem pelo interior humano, pela capacidade que o ser humano tem de, conhecendo o mundo, conhecer-se a si mesmo. Montaigne dizia o seguinte: nossa grande e gloriosa obra-prima é viver adequadamente. Toda a obra de Montaigne, os ensaios de Montaigne, é uma obra dedicada a viver adequadamente. Ele quer viver adequadamente. Ele faz uma reflexão profunda sobre as coisas que roubam a nossa paz, que roubam a nossa serenidade, que complicam o nosso existir, e quer nos propor o que nós devemos fazer para viver adequadamente. É interessante que Montaigne, ele era de Bordeaux, ele foi prefeito de Bordeaux, primeiro o pai dele, Bordeaux na França, primeiro o pai dele foi prefeito, ele vai para o parlamento de Bordeaux, ele tem uma grande amizade com outro pensador fascinante chamado Etienne de la Boétie. Montaigne e La Boétie, eles escrevem assim um lindo tratado, na vida deles sobre a amizade, o conceito da palavra, a maravilha da dimensão da amizade que une as pessoas. Depois, depois do Conselho de Bordeaux, Montaigne vai viajar, e ele gostava muito de viajar porque para ele viajar era uma prova de humildade, era uma possibilidade que ele tinha de conhecer países diferentes, religiões diferentes, pessoas diferentes, conceitos diferentes da vida, do existir, e por meio disso, desse conhecimento, ele ia desenvolvendo uma humildade cada vez maior. É como se ele dissesse assim: veja, eu não conheço nada, o mundo é grande demais, eu estou aqui num pedaço da França, tudo aquilo que eu acredito faz parte desta França, e quando eu começo a conhecer outras pessoas, outras posturas, outras culturas, outra maneira de estar no mundo, eu começo a ser mais humilde e nunca me achar dono da verdade. A ideia de ser um dono da verdade era um horror para Montaigne. Aqui a gente já começa a refletir um pouco sobre esses julgadores, os julgadores e os compassivos, julgar ou ter compaixão. O problema dos julgadores para Montaigne é uma descrença absoluta, é uma desconfiança do que significa a existência do homem, do ser humano, eu me achando no direito de ser superior a esse ser humano, de ser maior do que esse ser humano. Eu julgo o outro numa verticalidade, e eu deveria julgar o outro quando eu preciso julgar alguém numa horizontalidade. Não existe esse processo da verticalidade. Não há uma pessoa superior a outra pessoa. E é interessante, minha gente, que não estamos falando do julgamento só dos juízes, mas também faz parte. É muito melhor a gente ser julgado por um juiz que se sabe imperfeito do que por um juiz que se acha perfeito, que se acha no direito de olhar as pessoas assim de cima para baixo. Como a gente vê os julgamentos todos, que se dão nas redes sociais, a história do cancelamento, vou cancelar fulano. Eu conheço um pedacinho da vida de fulano e já me coloco no direito de cancelar esse fulano, de destruir esse fulano. O compassivo não vai por esse caminho.
Mas Montaigne, ele escreve essa obra maravilhosa chamada Ensaios. Aliás, Montaigne é eleito prefeito de Bordeaux quando ele está viajando. Ele fica durante um tempo como prefeito, depois ele é reeleito, mas ele renuncia no meio e fica isolado para dedicar sua vida aos 3 volumes, né, dessa obra chamada Ensaios, em que ele ensaia uma profunda reflexão sobre a vida humana, sobre o ser humano, sobre a compaixão, sobre o conceito de compaixão. Inspirado em Cícero, ele diz algo muito profundo para a gente pensar, inclusive nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Ele dizia assim: filosofar é aprender a morrer. Filosofar é aprender a morrer. O que significa isso? Filosofar é aprender a morrer. Nós vamos morrer. Isso é uma verdade incontestável. Como é que eu aprendo a morrer? O que significa aprender a morrer? O que eu aprendo na vida com as mortes cotidianas da minha própria vida? Como é que eu aprendo que um dia morre, que um instante morre, que uma hora morre, que uma idade morre, que um tempo morre? Como é que eu aprendo que alguns vínculos morrem? Algumas histórias lindas que nós já vivemos, elas também morrem. E às vezes, para a gente compreender essas mortes de pessoas que ocuparam um espaço central na nossa vida e que não ocupam mais, melhor do que os julgamentos apressados dessas pessoas, do que os ódios dessas pessoas, é você deixar em algum lugar dentro de você da memória uma alegria profunda de ter convivido com alguém que durante um tempo foi amor para você e você foi amor para essa pessoa. Na minha crônica de ontem, eu falo um pouco sobre essas gavetas dos sentimentos, né? E conto a história de um ex-namorado que encontra uma ex-namorada, eles se olham e ela, com muito ódio, muito precipitada, meio transtornada com aquilo, não diz nada. E ele fica remoendo dentro dele: meu Deus, mas foram tantos anos de amor, foram tantos anos lindos que nós vivemos, que nós compartilhamos momentos, histórias, e agora nem sequer nós nos cumprimentamos. E é interessante que quando a gente escreve, a gente pensa sobre aquilo que a gente escreve, reflete sobre isso, é ficção, mas é realidade o tempo todo. E o que tem que fazer esse namorado que até queria ter cumprimentado a ex-namorada? O que ele deveria fazer? Celebrar aquele tempo e aquela pessoa naquele tempo. Às vezes, minha gente, a gente tem saudade de alguém que se foi, ou a gente acha que tem saudade desse alguém. A gente tem saudade de um tempo em que aquela pessoa era ou daquele jeito, ou cercada de uma série de ilusões que nós tínhamos por aquela pessoa. Nós criamos uma pessoa. Muitas vezes é tão instigante o nosso processo dos afetos, que quando a gente se imagina ao lado de alguém que é perfeito, não significa que essa pessoa seja perfeita. Pode ser que eu tenha projetado de tal ordem, desejado de tal ordem, que eu criei alguém que na vida real não existe. Mas ela me deu felicidade, me deu prazer, e de repente não dá mais. Os dias morrem. E por mais doloroso que seja isso que eu estou dizendo, as relações também morrem. Elas morrem, elas têm um tempo. Porque pessoas morrem. Porque nós mudamos, a nossa cabeça mudou, o nosso jeito de ser mudou, as expectativas que a gente tem na vida, elas foram mudando. E eu faço o quê? Vou ficar lamentando que eu não tenho aquele amor que um dia eu tinha? Celebre o amor que você tem agora. Montaigne dizia que a compreensão da vida, tanto na vida pública quanto na privada, ele foi prefeito, né, de Bordeaux, é buscar a simplicidade o tempo todo, a descomplicação. Nós complicamos a vida. Um tema instigante que a gente precisa pensar é o tema da sabotagem.
nós sabotamos a nossa felicidade. Quando está tudo bem, você está pensando numa outra pessoa, numa outra coisa, poderia ter isso, poderia ter aquilo, você vai sabotando a felicidade do instante que você está vivendo. Nós temos que dar qualidade aos instantes que nós estamos vivendo. Se eu estou vivendo um instante, pensando no outro, o que vai acontecer no outro depois, eu não tenho muita compreensão do dever mesmo, do mudar da vida. Montaigne dizia o seguinte, né? Vamos voltar aqui para os julgadores e para os compassivos. Os julgadores são pessoas de uma infelicidade profunda, que querem, ao jogar pedras nas pessoas, olha julgadores, a lembrança de Jesus, a lembrança daquela mulher pecadora próxima de Jesus, aqueles homens com as pedras nas mãos para atingir aquela mulher, os julgadores de Joana d'Arc, os julgadores de Jesus Cristo mesmo, os julgadores de Sócrates. Quem eram esses julgadores? Os julgadores de hoje em dia. Julgadores que, ou na profissão de juízes que tem que julgar, e é claro que há excelentes juízes corretos, que sofrem para tomar uma decisão. Eu dou aula para juízes, promotores, né, para delegados, em curso de mestrado, doutorado, e eu fico tão feliz quando um aluno diz para mim, né, professor, eu fiquei uma semana sofrendo para decidir, uma decisão muito complexa. Esse é o bom juiz, é o que sofre na sua decisão, é que tem compaixão com o outro. Quando eu me coloco, né, numa posição de superioridade, de que o outro está ali embaixo, eu tenho poder sobre ele, o meu julgamento não será dentro de um compromisso civilizatório, dentro de uma construção de uma relação humana em que as pessoas elas possam de fato compreender o seu estar no mundo. Quantos julgamentos injustos na história vocês conhecem? Quantos julgamentos que o tempo vai mostrando que foram incorretos e que naquele momento pessoas sofreram, pessoas foram destruídas pela ausência de compaixão. Compaixão. Paixão, sofrimento, compartilhar o sofrimento do outro, perceber o sofrimento do outro, compreender o sofrimento do outro, estar próximo desse sofrimento do outro. Montaigne diz que nesse processo da simplicidade cotidiana, em que eu desenvolvo a compaixão, eu nunca devo esquecer um conceito muito lindo da filosofia também, que é o conceito da singularidade. O que é essa singularidade? Nós somos únicos, irrepetíveis, não há ninguém igual um ao outro. E exatamente por isso, ao saber que eu sou único, eu tenho que compreender que o caminho da minha felicidade não necessariamente é o mesmo caminho da felicidade de uma outra pessoa. Olha um outro ponto interessante nas relações, né? Às vezes você não quer uma namorada ou uma mulher, você quer uma filha. Você não quer um namorado, um marido, você quer um filho. Você quer mandar na vida da outra pessoa e você quer cuidar da vida de uma outra pessoa no sentido negativo. Você acha que você sabe o que é melhor para a vida do outro. E não dá para a gente saber o que é melhor para a vida do outro. A lógica que eu tenho na minha vida não é a lógica que o outro tem na vida dele. Aquilo que me realiza não necessariamente é aquilo que realiza uma outra pessoa em outras circunstâncias, com uma outra formação, com outro estar no mundo. E a gente sai julgando, olha de novo a palavra julgadores num outro aspecto, a gente sai julgando o que é bom para uma outra pessoa, como se eu soubesse o que vai fazer feliz a outra pessoa. Às vezes até os pais erram com isso. Por maior que seja um amor de um pai e de uma mãe, os filhos têm vida própria. Eu contei muitas vezes essa história, mas quando eu me formei em filosofia, meu pai estava muito feliz, né? Era um filho com diploma universitário, se formando, emocionado. Meu pai não pôde estudar e eu fui o orador da turma, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos estavam lá, minha tia, minha família. E eu saí, meu pai chorando, emocionado, né? Meu filho, que orgulho, meu filho. E minha mãe falou assim, eu não sei para que essa choradeira toda, ele foi fazer um negócio que a gente não sabe nem para que serve. O que é essa tal de filosofia, né? E eu lembro meu pai olhando para ela, ô meu amor, não fala isso,
Eu também não sei para que serve, mas não deve de ser coisa ruim, não. E meu pai foi compreendendo que era a filosofia que ia me fazer feliz. E minha mãe, né, brincava muito comigo, falava assim, você fala bem do seu pai e mal de mim, né? Não falo mal da minha mãe. Mas era interessante que minha mãe tinha um julgamento próprio dela. Minha mãe achava que eu seria feliz se fosse médico. Tinha que ser médico. Ou engenheiro ou advogado. Depois eu fui fazer direito também, né? Virei advogado, mas naquele momento ela achava isso. Por mal, não. Ela queria a minha felicidade, mas era o julgamento dela para aquilo. E eu, fascinado por texto, por pensamento, por livro, por literatura, por filosofia. E meu pai, que não estudou, não teve essa oportunidade de estudar, valorizava aquele fazer filosófico criança ainda, né? Com 12, 13, 15 anos. Ele não julgou o que seria melhor para mim, ele me amou do jeito que eu era. Quantas histórias terríveis de pessoas que às vezes em nome da religião julgam outras pessoas. Quanta dor às vezes nós acrescentamos na vida de alguém por julgar esse alguém. Eu uma vez, já falei isso em algumas palestras também, não me lembro se eu falei em alguma live, mas eu estava indo para o Recife dar uma palestra e aí uma senhora sentou ao meu lado no avião e ela, muito, né, simples, e falou assim, nossa, você não é o Gabriel Chalita? Ai, foi Deus que colocou você aqui do meu lado, eu posso falar com você? A história é longa porque ela conversou comigo o voo todo, né? Mas o cerne da história, que ela queria perguntar e demorou muito para mim, era que a filha dela, que morava no Recife, que era uma mulher importante lá, tanto é que pagou a passagem para a mãe, tinha até secretária para ir, ela muito simples, né? E a mãe, um dia, de tanto ela insistir que a filha deveria casar, ela falou para a mãe que ela gostava de mulher. E a mãe, essa mulher do meu lado, falou assim, ué, eu também, eu gosto muito da sua tia, eu gosto da minha comadre. Não, mãe, eu estou falando num outro sentido. E ela, muito simples, né, ficou muito preocupada e foi falar com uma comadre dela. E a comadre disse que não era de Deus, que isso não era uma coisa de Deus, que era... Ela tinha que parar com aquilo, e a mãe muito triste, né, porque pensando, e a comadre citou trechos bíblicos, de que, enfim. E aí ela foi falar com o padre, tudo isso ela me contando, ela queria saber a minha opinião. E aí o padre, quando ela foi falar com o padre, ela falou assim, eu gosto tanto desse padre. E aí eu contei para ele, e o padre Gabriel Chalita, ela falou meu nome inteiro, Gabriel Chalita, o padre Gabriel Chalita, disse assim para mim, olha, o que importa é que ela é sua filha, ame a sua filha profundamente, o resto são escolhas, é o caminho, é a vida, são as orientações que o ser humano tem. Não julgue a sua filha, ame a sua filha, ame a sua filha. Eu falei assim, mas eu perguntei, sabe, Gabriel Chalita, para o padre, eu perguntei se minha filha iria para o inferno quando morresse ou não, né? E o padre deu um sorriso lindo. Falei assim, a misericórdia de Deus é tão grande, a bondade de Deus é tão grande, e a promessa dele é, na casa de meu pai há muitas moradas. Foi tão bonita a conversa com aquela mulher, eu falei assim, então, se o padre falou isso, está resolvido, né? Ela falou, não, mas aí minha comadre disse que o padre está errado. Aí eu não sei quem está certo, Gabriel, se é a minha comadre ou se é o padre. Eu falei, olha, o padre estudou filosofia, estudou teologia, o padre, pelo aquilo que a senhora me diz, explica as coisas para a senhora com tanto amor. E a sua comadre julga o mundo, julgou o padre, julgou a sua filha, julgou... Vamos amar mais e julgar menos, né? Vamos acreditar nessa bondade humana. Chegue no Recife, abrace, ame profundamente a sua filha. Isso é o mais importante, a sua única filha. E foi lindo, né? O avião balançava, ela pediu para pegar na minha mão, eu estava com o livro, ela falou assim, ai, Gabriel Chalita, eu estou te incomodando, né? Eu falei, não, uma delícia falar com a senhora. E foi uma delícia mesmo, ouvir a história dela, do marido que já tinha, o primeiro marido dela, que ela me disse que ele queria fazer umas coisas muito estranhas, ela não quis fazer, ele foi embora. E ela se culpava por causa disso, né? E ela tinha um outro companheiro, e o marido dela tinha ido embora há muito tempo.
E esse padre deixava ela comungar e a comadre dela dizia que não. Enfim, mas é isso. Eu não estou falando mal da comadre dela, mas vejam a comadre atormentando a cabeça de uma pessoa. A sua filha tem pecado, você tem pecado, o padre tem pecado, o outro tem pecado. Será que isso é a melhor religião? É a forma mais bonita de nós acolhermos as pessoas? É a compreensão mais bonita do existir humano? Ser compassivo é compreender a simplicidade daquela mulher e talvez aliviar aquele peso. E para terminar a história dela, quando a gente chegou no Recife, ela falou para mim assim: você está com pressa? Eu falei: mais ou menos, né? Dona Nadir era o nome dela. Tá, mais ou menos. Falei: não, eu queria só te apresentar minha filha que está me esperando aqui. Eu falei: claro, até isso eu posso, né? Aí eu fui andando com ela caminhando devagarzinho. Aí chegou, ela deu um beijo na filha. Falou: seu Gabriel, eu conheço, né? Falou: ele falou que não é pecado. Ela: mãe, pelo amor de Deus, ela foi atormentar a viagem dele. A simplicidade é a ponte que nos liga a Deus. Não são os julgamentos que nos ligam a Deus. Não é a nossa douta razão de determinar o que é certo ou o que é errado, os nossos julgamentos apressados. Não. É essa beleza do amor, dos encontros, de pacificar a relação entre as pessoas, acreditando nesse princípio lindo que é o princípio da singularidade, né? Cada um é de um jeito. Cada um, inclusive, encontra Deus de um jeito. Aliás, o Montaigne dizia isso sobre a religião, e ele era um homem que acreditava em Deus, né? Era um pensador que acreditava em Deus, e ele disse que a fé, ela só pode ser fruto de uma revelação do divino individualmente. Cada um sente a presença de Deus do seu jeito. Cada um faz a oração do seu jeito, cada um se coloca diante de Deus do seu jeito. Eu não posso impor a fé às pessoas. A fé nasce de um coração, de uma confiança, de uma entrega do homem a Deus. Mas eu não imponho a minha religião, não imponho a forma de oração. O correto da oração é esse, o correto da oração é assim. Tem uma história antiga que fala que um bispo estava num barco e aí falavam que viviam 3 eremitas, 3 homens que resolveram se isolar do mundo, viviam numa ilha e falavam coisas bonitas deles, e esse bispo quis conhecer. E aí ele foi até essa ilha e aqueles homens se ajoelharam diante dele e pediram que o bispo ensinasse a eles a rezar. Ele falou: mas o que vocês querem rezar? As orações mais antigas, mais sagradas. E o bispo resolveu então ficar ensinando para eles aquelas orações e tal. E quase no fim do dia ele se despede, pega o barco, está indo, e de repente ele vê os 3 andando sobre as águas. E aí um fala assim: eminência, bispo, eminência, a gente tem um pedaço da oração que a gente não está lembrando agora, o senhor podia repetir? E o bispo, quando vê os 3 andando sobre o mar, levitando sobre as águas, ele falou assim: espera, vocês que têm que me ajudar a rezar, vocês que têm que me ensinar isso. Eu queria ter a simplicidade de vocês. Eu acabei rezando de forma tão sofisticada, eu estudei tanto, mas eu não tenho essa simplicidade que vocês têm, a beleza dessa simplicidade que vocês têm. Essa é a experiência da fé, é a experiência bonita da fé. Montaigne era um pensador que falava muito sobre a sensibilidade. Como ele fala sobre compaixão, ser compassivo, ele fala da compaixão dos homens com os animais, né? E escreve lindamente sobre isso. Quem não tem compaixão com os animais não terá compaixão com os outros homens, porque o processo de sensibilidade ou insensibilidade se dá de uma forma ampla, constante, né? E aí ele caçoa da pretensão humana de se arrogar em um lugar central da natureza, e ele fala que nada torna os homens inferiores aos animais, nem mesmo diferente dos animais, a não ser o orgulho. Então ele diz que nós somos iguais aos animais. O que nos faz piores do que os animais é o nosso orgulho, porque o orgulho é um vício que o animal não tem. Mas nada em nós é superior aos animais, na visão dele. Nada em nós.
Nós somos frutos, se nós acreditamos em Deus, nós somos criaturas como eles são criaturas. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus na nossa imensa capacidade de amar. Nós temos responsabilidades maiores do que os animais, nós temos escolhas. Mas se eu não consigo perceber que eu estou junto, né, no mesmo universo, onde a vida ela vai se proliferando das formas mais diversas, e às vezes não tenho esse encantamento diante da vida, né? Eu vejo uma flor que desabrocha, que cai, que vai, ela não me diz nada. Eu vejo um pôr do sol, um luar. Como é lindo você olhar um luar, contemplar um luar. E é fruto desse mesmo artista que desenhou a lua dessa maneira, da poética de Deus, da beleza desse Deus que nos apresenta de forma linda o mundo. E a gente faz o que com isso? Se transforma em pessoas agressivas, arrogantes, mal-humoradas. Outro tema central de Montaigne, o bom humor. O bom humor, por que você está mal-humorado? Por que você acorda mal-humorado? Por que você tem uma incompreensão do que pode alegrar a sua vida? O riso, o prazer do rir, o prazer do brincar com você mesmo, não é brincar depreciando as outras pessoas, diminuindo as outras pessoas. Ninguém precisa brincar fazendo do outro um brinquedo, mas é tão gostoso quando você despreocupadamente brinca com você mesmo, com as pessoas que estão ao seu entorno. Como isso nos ajuda a viver. Nietzsche, que era um filósofo que não era religioso, né, depois vai dizer que um homem como Montaigne, o fato dele ter escrito verdadeiramente aumenta a alegria de viver na Terra. O objetivo de Montaigne é esse, é ajudar as pessoas a serem mais alegres. E é o nosso objetivo aqui nessas lives, né? É fazer com que, pensando sobre esses temas, sobre esses pensadores, a gente possa cultivar esses sentimentos de alegria, de paz, perceber a beleza que a filosofia pode proporcionar para a gente, né? O crescimento que a gente tem com ela. Tem uma outra coisa importante, voltando ao tema dos julgadores. Lembra que tem uma frase socrática que diz: só sei que nada sei? Em que contexto Sócrates disse essa frase, né? Sócrates, esse pensador lá grego que a gente já falou em várias lives, né? Primeiro pensador de Atenas. Sócrates vai a um oráculo de Delfos. O oráculo era o lugar em que os gregos iam para fazer perguntas e obter respostas, e o oráculo revela a ele que ele era o mais sábio dos homens da Grécia. E Sócrates não acredita nisso, e ao não acreditar, ele resolve investigar os homens gregos, né? Não, os poetas são mais sábios do que eu, claro, e vai lá conversar com os poetas. E os poetas se achavam o máximo por serem poetas e julgavam as outras pessoas como se elas fossem inferiores a eles. Não, os poetas não são sábios. Deixa eu conversar aqui com os políticos, a mesma coisa. Ele percebe que os políticos também se colocavam no patamar de superioridade, que tinha uma dimensão de verticalidade, se achavam donos da cidade, eram donos da verdade. Não. Realmente os políticos não são sábios. Deixa eu falar com os guerreiros. E a mesma coisa. E aí Sócrates chega à conclusão de que talvez ele seja realmente mais sábio, mas por uma única razão. Ele sabia que não sabia. E os outros não sabiam disso. Só sei que nada sei. Daí nasce essa frase. Só sei que nada sei. Às vezes eu tenho, né, amigos, alunos que falam assim: nossa, eu tento estudar filosofia, não entra na minha cabeça, eu não sei, acho que eu não tenho dom para isso, não consigo abrir. Olha, eu garanto que é melhor a pessoa pensar assim do que a pessoa falar assim: eu sei tudo de filosofia. Vai falar de Montaigne? Eu sei tudo sobre ele. Sócrates? Eu sei tudo sobre ele. Mesmo esse outro que às vezes sabota um pouco o seu saber, porque não tem isso, né? Não tem o dom para isso. A gente tem travas, tem bloqueios da nossa inteligência. Mas o saber, ele é fascinante. E a gente vai abrindo as gavetas desse saber e vai conhecendo e compreendendo cada vez mais. Mas eu disse que Sócrates falava: só sei que nada sei. Montaigne vai dizer o seguinte:
O que eu sei? O que eu sei? Você está começando uma história de amor e está com medo, por exemplo? É interessante que o amor dá medo, mas viver é um ato de coragem, né? E de repente você está começando uma história de amor, com medo de que essa história não dure, com medo de... Mas você não sabe nem se você está vivo amanhã. Filosofar e aprender a morrer, né? Você pode morrer amanhã. E você está com medo do que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? E se não der certo depois, se isso acontecer desse jeito? Carpe diem, carpe diem, viva o dia, viva o momento, aproveite o momento, e aproveite o momento com bom humor, aproveite o momento se colocando no lugar do outro o tempo todo, e ao se colocar no lugar do outro, tente entender a dor do outro. Montaigne fala sobre os índios, ele fica horrorizado com o que aconteceu, quando os brancos chegaram em terra, né? Brancos como ele, francês, europeu, quando chegaram no mundo novo e foram destruindo, dizimando os índios, foram tentando domesticar os índios, discutindo se eles tinham alma ou não tinham alma, se eram animais racionais ou não eram animais racionais, obrigando a ter a mesma religião que eles, a acreditar na mesma verdade que eles, a trabalhar para eles. Isso é compaixão. Olha o julgador aqui. O julgador é esse europeu que chega, que vê um índio assim e acha que ele é superior àquele índio, que esse índio será dele. A mesma coisa com os negros. Os horrores da escravidão, muitos julgadores naquele momento e poucos compassivos. Aliás, infelizmente eu acho que de outras maneiras, de outras formas, a gente vive a mesma coisa. Nós vivemos num tempo em que pululam os julgadores. Tem julgador em tudo quanto é esquina. E se rarefazem os compassivos. Tem pouca gente se colocando no lugar do outro. Tem pouca gente disposta a compreender a dor do outro, a perceber o sofrimento do outro. Esses julgadores, eles têm o fastio, que é uma palavra que Montaigne usa muito, da arrogância. Aliás, fastio é uma coisa ruim. Na visão dele, na visão da filosofia, é o exagero, né? É o exagero. Ele falava do fastio das cortes. Por isso que eles precisavam de tantos escravos. Do fastio dos homens, né, que tinham o dinheiro e que nada bastava para eles. Mais e mais. E o povo num sofrimento imenso. O fastio da educação. Queriam enfiar tanta coisa na cabeça daqueles que tinham direito à educação, que era uma cabeça cheia. E olha que bonito isso de Montaigne. O que vale não é uma cabeça cheia, mas é uma cabeça plena. Educar não é derramar informações na cabeça de alguém. Educar é ajudar alguém a fazer escolhas. É ajudar alguém a desenvolver o seu julgamento diante da vida. O seu julgamento para si mesmo, o julgamento para as outras pessoas, o julgamento daquilo que eu farei hoje, amanhã, depois de amanhã, dos encontros que eu tenho com o outro. Eu não preciso de uma cabeça cheia, eu não preciso decorar um monte de coisa, eu preciso de uma cabeça plena, plena de amor, plena de valores, plena de conceitos que me ajudem a compreender a beleza do outro. Eu estou no Rio, como eu falei para vocês, estou revisando um livro que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que chama Viver é Verbo. Esse livro nasceu dessas lives, são 12 temas filosóficos que eu trabalho no livro. Esses 12 temas se desenvolvem de uma forma bonita, assim, ajudam o ser humano a pensar, refletir sobre o conceito de humanidade. Então a gente fala sobre compaixão, sobre empatia, sobre resiliência, mas foi muito bonito, muito instigante ontem, né? Eu estava com os meus sobrinhos e a gente foi fazer uma caminhada aqui no Rio, né? Com máscara e tal, um lugar bonito, no Horto, no Rio, e tinha um pessoal de bicicleta também, e de repente a gente estava descendo
E veio um homem de bicicleta e começou, já tinha xingado o grupo anterior e gritando assim, porque a gente estava na frente dele e era um espaço compartilhado. E nós não falamos nada, né? E aí eu comentei com eles, né? Falei assim, gente, um dia tá tão lindo, né? Não vamos deixar esse homem que está tão atormentado roubar um instante da nossa paz. Veja, você poderia devolver isso. Ele xingou, eu vou xingar também. Para quê? Para quê? Você olha alguém tão enraivecido, e a raiva dele não era que tinha gente ali, não era uma ciclovia, né? É uma estrada mesmo ali que é compartilhado, não passa carro, e algumas pessoas, né, fazendo uma caminhada a pé e outras estavam com bicicleta, e ninguém de bicicleta xingou ninguém. Mas ele com uma raiva, e deve ter outros problemas. Não estou aqui para julgar esse homem também, mas estou aqui para julgar a minha atitude, para pensar naquilo que eu faço. E eu não posso dar ao outro o poder do outro determinar o meu comportamento. Não é o fato do outro ser deselegante que ele vai fazer com que eu seja deselegante. Não. A elegância é um valor que eu cultivo, a polidez é um valor que eu cultivo, e eu vou continuar sendo polido, mesmo com pessoas que não são polidas, que não têm esse bom humor. Mas olha que interessante essa visão, né, dele sobre a educação. A educação não é acúmulos, não é encher a cabeça. A educação é ensinar a criança a desenvolver o seu julgamento. A criança a dizer sim, a dizer não. A criança a ter humildade diante do saber. A julgar a criança a fazer as escolhas. A julgar a criança a compreender que aquilo que é bom para ela não necessariamente é bom para outras pessoas, que cada um tem o seu estar no mundo, né? Ajudar a criança a perceber que cada instante do mundo ele precisa de plenitude. A cabeça plena é isso. Quando eu danço, quando eu pinto, quando eu choro, quando eu estudo, quando eu namoro, quando eu estou cozinhando, eu estou cozinhando, e eu estou ali, eu estou falando com vocês e estou tentando me entregar inteiro para vocês. Não estou preocupado com a hora que acabar a live, que eu vou comer, tal. Depois eu vou pensar nisso. Agora eu estou me entregando para vocês. E eu espero que vocês estejam fazendo o mesmo com vocês mesmos, né? A intensidade disso. Tem gente hoje que vê filme com o celular na mão, passando mensagem, entrando no Instagram. Quer entrar no Instagram? Entra no Instagram. Quer ver filme? Veja filme. Dê qualidade aos instantes da sua vida. Dê qualidade a esses instantes. Está comendo? Coma. Não, eu estou comendo, estou passando mensagem para alguém, eu estou vendo isso, estou falando do outro lado. Às vezes a gente vê, né, em restaurante assim, tem 4 pessoas de uma família, as 4 pessoas, uma não fala com a outra. O prazer de você estar comendo e convivendo e construindo uma relação bonita com outras pessoas. Educar me ajuda a compreender os meus julgamentos, não os julgamentos dos insuportáveis que se colocam acima das pessoas, mas os julgamentos dos compassivos, dos que se colocam com as outras pessoas. Voltando ao começo para a gente ir para o final, a sabedoria de Montaigne, coisa bonita desse pensador de Montaigne, ela consiste em um sim à vida. É um convite que ele faz, que você diga sim à vida, naquilo que você faz, no seu cotidiano, na sua profissão, na sua família, onde você mora. Diga sim à vida. Não complica a sua vida, não. Nós precisamos compensar a brevidade da existência com a qualidade e a intensidade das nossas experiências. Pensem nisso. A gente tem que compensar a brevidade, porque a vida é breve. A gente tem que compensar a brevidade desse existir com a qualidade, com a intensidade das experiências desse nosso existir. Isso é viver. É viver. A vida é curta, né? Curta, então. Planifique a vida que você tem. É isso aí, minha gente. Deixa eu mandar um beijo para vocês. Coloquem aí a cidade de onde você está acompanhando aqui a live. Quero agradecer, que essa semana seja boa. A gente está num momento muito duro da pandemia. Tomem cuidado, né? Tomem muito cuidado. Só saiam de casa se precisar. Usem máscara.
se cuidem. Isso não é uma discussão política de direita ou de esquerda, é de ciência, de respeito à ciência. Um beijo para Valdir, Curitiba, para Daniele, está aqui no Rio de Janeiro, eu também, para Carlos de Tianguá, para Dalva, Rio de Janeiro, alguém de Brasília, é que às vezes não dá para ver o nome, Simone de Cotia, maravilhosa live, obrigado, um beijo. Cássia de Maceió, Teresina, Piauí, Pombal, Paraíba, Fátima. O livro vai sair daqui a um mês mais ou menos. Depois eu vou colocar a capa para vocês, Viver é Verbo. A gente vai fazer um lançamento especial. Leandro de São Paulo, obrigado Leandro. Gisele, interior de São Paulo. Cláudia da Alemanha, que legal, olha aí, Alemanha. Cris de Alphaville, gostei disso, compensar a vida, planificar a vida. É exatamente isso, né? Como a vida é muito breve, vamos compensar, fazendo com que a vida seja intensa. Picos, Piauí, Vanusa, legal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela amizade, pelo companheirismo. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Depois, se quiserem deixar temas aí, olha, esse tema também foi dado por alguém, uma sugestão, não me lembro se no Face ou no Insta, de falar sobre os julgamentos, estavam falando de julgamento específico, né? Tem alguém do Texas, nos Estados Unidos, quem é? Nair. Depois, na semana que vem, quando vocês mandarem a cidade, põe o nome de vocês embaixo, porque o nome em cima tá resumido, não dá para ver, né? Tá abreviado. Mas se tiverem sugestões também, coloquem, que a gente, Divinópolis, Minas Gerais, Itamar, obrigado, querido. Já falei com Itamar. Coloquem para mim as sugestões que vocês tenham de temas, mas segunda-feira o nosso encontro é sagrado. Até semana que vem. Beijo.